você com certeza tem uma quantidade de pacientes que te segue, que já é fidelizada. Se você não tem um consultório, se você não tem um negócio, com certeza absoluta, você tem aqueles pacientes que te adoram. Esses pacientes que te adoram e que retornam sempre para o seu consultório, são aqueles pacientes que são fidelizados. Mas o que você pode fazer para você fazer essa mesma coisa com outros pacientes? Vamos tentar compreender por que você talvez não consiga fidelizar uma quantidade de pacientes que seja suficiente para você conseguir gerar o que a gente chama de continuidade do negócio, a sustentabilidade do negócio, né? Aquela galera que te deixa dinheiro com uma certa frequência, que todo mês está ali te deixando uma grana, ou pelo menos numa frequência que seja comum dentro do seu consultório. Geralmente, o dentista acaba não conseguindo alcançar esse objetivo, principalmente porque não existe um sistema estruturado de fidelização dentro do negócio dele. E isso é uma coisa que, lógico, dentro de uma realidade de um consultório odontológico, você, em nenhuma maneira, até pode fazer, se você conseguir estruturar, mas num negócio um pouquinho menor, já é mais complicado você estruturar uma coisa exclusiva para fidelização. Mas existem algumas coisas que você pode fazer, que você, com certeza absoluta, vai conseguir esse objetivo, né? Eu acredito que a odontologia ela tem um dever de cuidar das pessoas. E eu acho que o ato de fidelizar é uma consequência desse cuidado. Então, se você tem a preocupação com o seu paciente, se você consegue realmente dar atenção, um pós-atendimento, um transatendimento que o paciente se sinta acolhido, você com certeza já vai conseguir fidelizar. Mas eu falo, você estruturar isso deixa você numa situação mais segura e mais no controle para fazer isso acontecer. E como eu disse, recorrência dentro do negócio, recorrência de pagamento dentro do negócio é o que dá sustentabilidade para esse negócio. E por que eu devo fidelizar? Por conta da recorrência, né? Geralmente, um paciente que já é seu e que está fidelizado, ele normalmente a gente dá 5 vezes mais resultados e é 5 vezes mais fácil de vender para esse cara, né? Um cara que é fidelizado, ele também consegue ser o advogado da sua marca. O que eu chamo de advogado de marca? Advogado de marca é aquele cara que te defende com unhas e dentes. Toda vez que alguém fala de odontologia, toda vez que a gente fala que alguém fala de alguma coisa que seja tocada em algum tipo de tratamento que você realiza, essa pessoa vai te defender, vai dizer, não, faça lá com a doutora ou com o doutor fulano de tal. É por isso que a gente deve fidelizar. A gente deve fidelizar também porque ele gera uma previsibilidade de receita. Previsibilidade de receita é uma coisa que a gente deseja também no negócio. Além da recorrência, essa previsibilidade traz para você uma segurança de que durante aquele mês ou aqueles próximos meses você vai ter uma receita XYZ. Que se você souber fidelizar seus pacientes em quantidade, com certeza absoluta, vai te dar um certo conforto para administrar o seu negócio. Agora, como é que você vai fazer o que eu chamo de sistema estruturado de fidelização dentro do seu consultório? Primeiro, o que é um sistema estruturado? O sistema estruturado é algo que você promove com alguma estrutura. Seja ela organizacional, seja ela de pessoas, seja ela do próprio marketing. Então, a gente precisa ter muito claro que o boca a boca, ele funciona, um sistema de indicação funciona muito bem, ainda que você não estruture. Mas quando você promove isso de uma forma estruturada, isso se torna uma coisa mais fácil de ser administrada. Você passa a ter um controle disso e aí você consegue apertar, subir, descer volume dessa fidelização quantas vezes você quiser. Você passa a ter o controle disso. Deixa eu puxar aqui o meu mapa mental. Aliás, por sinal, eu queria convidá-los. Nós temos aqui um link na descrição dos vídeos do YouTube e do Facebook, principalmente. Eu não consigo colocar aqui no Instagram, mas está no link da bio lá do Instagram. Um acesso aos mapas mentais dessas lives que a gente tem feito. Se eu não me engano, já tem 5 mapas mentais lá. E todos eles vão estar disponíveis
para que você possa baixar. Então, todos os insights que a gente teve quando a gente começou a produzir essa série Quarentena Odontoliers, 28 dias ininterruptos de vídeos, de lives, né? Então, como é que eu estruturaria um sistema de fidelização dentro do meu consultório? Para mim, o primeiro passo é o que a gente chama de BI, é o Business Intelligence. É um sistema que você consegue capturar informações daquele paciente, sejam elas informações de cunho pessoal, ou de cunho comportamental, ou de cunho demográfico, para que você centralize essas informações dentro de um sistema só. E tudo que for feito de interação com esse paciente, que você for provocar algum tipo de campanha de marketing, ou de repente alguma ação dentro do consultório, o próprio atendimento, como foi o atendimento, todo tipo de informação conta quando você começa com BI, né? E o software, né, que a gente, não um software, né, o tipo de software que te ajuda nessas horas é um software que a gente chama de CRM, que é o Customer Relationship Management. Na verdade, não é que ele é um software, ele é quase uma filosofia de vida para uma empresa. Mas os softwares, existem softwares que fazem isso com um certo primor, e isso é muito legal. Então, lá no seu CRM, não é Conselho Regional de Medicina, tá? É Customer Relationship Management. Tá? Então, lá no seu CRM, você vai anotar toda e qualquer informação dos seus clientes. Isso vale para pacientes, isso vale para dentistas indicadores, se de repente você trabalhar com indicação, tudo isso conta na hora que você faz um CRM, né? Então, é legal a gente estudar e implementar um CRM no nosso consultório que seja adequado à nossa realidade, né? Então, se você hoje é um cara que vende, por exemplo, um dentista que vende harmonização, esse CRM precisa guardar características que consigam te entregar coisas que são particulares da harmonização facial. É certo que a maioria dos CRMs hoje conseguem ter até campos customizados. Você consegue fazer até, se você quiser construir até uma anamnese lá, você consegue construir, né? Então você consegue personalizar. Mas você precisa fazer uma escolha muito adequada para dentro da ideia do teu negócio, né? Então existem muitos softwares de CRM, eu não vou citar nenhum aqui agora. Se você quiser saber os softwares de CRM, se você quiser indicar software de CRM, eu peço para você colocar aí nos comentários, para que você, ou então fale aqui, a gente está numa live, né? Então fala aqui para a gente poder começar a discutir esse assunto. Mas existem muitos softwares de CRM e eles podem te ajudar em algum momento. Dá uma hidratada, né? Bom, então, dito isso, você sabendo que você precisa ter um CRM, o que eu vou estruturar dentro desse CRM, dentro desse sistema estruturado, não do CRM só, para que eu alimente o meu CRM, né? Uma das coisas que eu vejo que é fundamental é o que eu chamo de Customer Experience, é o CX, é a experiência do usuário, a experiência do consumidor, nesse caso, o nosso paciente, né? Então, existe uma coisa que a gente já você deve ter escutado a gente falar aqui já, que chama jornada do paciente. A jornada do paciente é aquele momento não, são os vários momentos que esse paciente passa dentro do teu ecossistema de negócio. O que eu quero dizer de ecossistema de negócio? Desde aquele momento que o paciente viu o teu primeiro post, ou aquele momento que ele foi lá no Google e buscou o seu nome, ou buscou um interesse qualquer dele. Normalmente, quando as pessoas procuram um profissional ou procuram realizar algum tipo de procedimento odontológico, né, as pessoas buscam no Google, né? Dificilmente vai lá no Instagram primeiro, né? Mas quando acontece, você precisa estar estruturado para poder receber essa pessoa. Então, desde esse momento até o momento que você foi até a fidelização, como eu digo para você, como motivo desse vídeo de hoje, isso é uma jornada de paciente. Então, ele vai passar ali pelo primeiro momento que eu chamo de funil de marketing, que é um momento de consciência, no qual ele vai aprender com você o que é, por que ele está passando por aquela situação, né?
eu tenho uma ruga, eu tenho um dente torto, eu tenho um dente furado, eu tenho uma série de problemas, e ele vai começar a pesquisar para entender o que tem e por que ele tem aquilo ali. Depois ele vai passar por uma segunda etapa, que é a etapa de conhecimento, de maneira geral, para depois ele ir tomar uma decisão de realmente ir até ao teu consultório. Saindo da rede social, ou do método que ele chegou para você receber ele vai chegar a marcar uma consulta. Durante a consulta você vai ter um outro momento, depois da consulta você vai ter um outro momento, no retorno você vai ter outro momento. Então, durante esse período, você está construindo o que a gente chama de jornada do paciente. Depois ele pode retornar para fazer um outro procedimento, ou receber alta. Depois que ele recebe alta, ele pode ficar um tempo sem retornar com você. Ele pode também fazer uma indicação de um colega, de um amigo, uma pessoa que tem um problema semelhante ao seu. E também ele pode voltar, né? E aí a gente completa um ciclo de fidelização. Então, isso que é uma jornada de cliente. E aí, dentro da jornada do paciente, jornada do cliente, a gente tem o que a gente chama de Customer Experience, que eu já tinha dito para vocês aqui, né? Qual que é a experiência que o seu paciente tem hoje dentro do seu negócio que você pode promover, vejam bem, promover fidelização. Porque é importante que a gente saiba que a fidelização não é apenas um boca a boca não estimulado, né? Ela começa quando você faz um excelente atendimento, isso aí a gente não pode ter dúvida, mas quando a gente coleta também a informação desse atendimento para colocar lá no nosso CRM. Né? E quando você tem essas informações, quando você começa a identificar quais são os pontos fracos e pontos fortes da jornada desse paciente naquele momento de atendimento, você começa a elaborar, ou você começa a criar uma forma diferente de atender. Muitas pessoas têm essa oportunidade. Todo mundo dentro do consultório tem essa oportunidade sem ter muito custo, né? Não custa nada você treinar a sua secretária para monitorar como é que é o comportamento desse paciente numa sala de espera, né? Se essa pessoa é um pouco mais agressiva, menos agressiva, se ela é simpática, se ela não é simpática, se ela fica muito tempo no celular, se ela não fica muito tempo no celular, se ela prefere um café preto ao invés de cappuccino. Isso tudo pode ser anotado no CRM, né? Então, aquele paciente chegou lá no consultório, a sua secretária já abriu a ficha, não a ficha clínica, mas a ficha dele como cliente, e ela já começou a fazer as anotações desse paciente para poder trazer informações para dentro do negócio, né? E quando você faz isso, você tem uma coisa que é fantástica para o negócio e até para a surpresa do próprio paciente, o que vai melhorar a experiência dele, surpresa positiva, que é a antecipação de necessidades. Então, quando você conhece muito bem o seu paciente, você tem a oportunidade de surpreendê-lo. Porque, via de regra, o paciente nunca está esperando num consultório odontológico receber flores, por exemplo, se a gente descobrir que essa paciente ela gosta de receber flores, né? Não estou dizendo que você tem que sair sempre dando flores, não. Você vai ler o seu paciente, você vai entender seu paciente para você surpreendê-lo, né? Gerar uma experiência de atendimento que seja surpreendente, que gera aquele efeito uau, como fui bem tratado nesse caso, né? E essa experiência também ela precisa ser livre de burocracias. Eu vejo assim, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Com certeza. Mas às vezes a gente fecha tanto o nosso negócio. Ontem eu estava numa aula na especialização de harmonização do pessoal da NSF, né? Aproveitar aqui e mandar um beijão aqui para o doutor André Cidrão. E uma das perguntas que a gente escutou lá foi o seguinte: devo ou não ficar com o WhatsApp? Devo dar o meu WhatsApp pessoal? Devo ficar com o WhatsApp da clínica? Então isso tem um quê de tipo, cara, eu não quero que esse cara me incomode numa hora de lazer meu. E eu acho que isso é realmente uma coisa super saudável para você. Você não pode sair dando seu telefone pessoal para o seu paciente. Mas, ao mesmo tempo, quando você burocratiza o acesso a você, esse paciente pode se sentir um pouco abandonado. A gente pode lembrar, eu tenho certeza que todos aqui, na maioria das vezes, todos com certeza fazem e têm sua cadeira de dentista quase como um divã. E esse divã, ele esse paciente ele vai às vezes para realmente ser atendido por um dentista psicólogo, para bater papo, para conversar sobre assuntos que são mais que tocam às vezes a odontologia, mas que também tem um cunho mais pessoal. E ele se sente às vezes na liberdade de chegar e falar coisas para você e te ligar às vezes no meio da madrugada.
né? Então, como é que você vai fazer para diminuir essa burocracia ao mesmo tempo ter essa linha que separa a intimidade, para ele não te ligar de madrugada, né, numa hora de lazer ou coisa parecida, e ele não ficar triste, chateado e abandonado? Então, eu recomendo que você tenha um WhatsApp, que você tenha um telefone exclusivo para a sua clínica. Eu recomendo que você tenha uma estratégia omnichannel. O que eu chamo de estratégia omnichannel? Você tem telefone, você tem WhatsApp, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem LinkedIn, seja lá qual for a rede social que você vai trabalhar, você abrir um canal de contato que esse paciente possa, de repente, fazer um contato com você, mas aquela informação ficar resguardada ali para quando você puder, quando for a hora de fazer contato, esse paciente receber uma resposta, né? Então, você tem um mensageiro do Facebook, você tem um mensageiro do Instagram, você tem um mensageiro do próprio WhatsApp. Todos eles têm serviços que você consegue automatizar esse atendimento, né? Então, novamente, eu não posso dizer para vocês serviços aqui, mas existem aplicativos que concentram esse atendimento numa plataforma só, que você não fique pingando de Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo de forma aleatória. E é legal, porque você concentra as demandas num lugar só, né? Isso ajuda a diminuir a burocracia, né? Então, outra coisa também que ajuda a diminuir a burocracia, crie processos que sejam muito bem estabelecidos, gatilhados, para que você não precise ter, para que o seu colaborador, sua secretária, não fique esperando você tomar uma decisão. Então, eu gosto sempre de dizer o exemplo da Odontoí, que lá na clínica, para quem não me conhece, eu sou CEO e radiologista da Odontoí Diagnósticos, aqui de Belém, Pará, e quando a gente começa o treinamento dos colaboradores, uma das coisas que a gente mais fala é que não é proibido errar, mas a gente sempre pede para que esse colaborador entenda que ele tem que fazer uma pergunta quando ele for tomar a decisão, né? Para balizar a decisão dele, que faça uma pergunta para você. Isso que eu vou fazer vai trazer resultados, vai trazer sucesso para o dentista, sim ou não? Se disser sim, com certeza faça. Se não, não faça, né? Porque eu preciso dar a oportunidade para ele tomar decisão. Então eu gatilho imediatamente, a hora que esse cara começa a se perguntar isso, eu gatilho a opinião dele, eu gatilho a decisão dele. E isso diminui burocracias. Porque, via de regra, se eu tivesse que tomar decisão na Odontoí Diagnósticos, o que ia acontecer? Ia ser demorado, porque eu também não sou só CEO e radiologista da Odontoí Diagnósticos. E as pessoas iam se sentir abandonadas, né? Pode acontecer ainda disso acontecer? Pode acontecer, mas a chance de você errar, a chance de você abandonar o seu paciente é menor. Então, o ideal é que você diminua a burocracia, que se torne fácil, muito fácil. Já estão surgindo algumas coisas também no mercado, no sentido de, por exemplo, o tratamento do paciente está num aplicativo e esse paciente ser provocado frequentemente a entrar em contato com o profissional nessa plataforma, dizendo como é que está o tratamento, como é que está funcionando, se ele está sentindo dor, se ele não está sentindo dor, se ele está fazendo escovação, se ele não está fazendo escovação. E isso traz uma sensação de interação e de não abandono. E isso também faz com que você diminua a burocracia, porque você vai matar também na origem os problemas antes dele te procurar. Então, a diminuição de burocracia é importantíssima. Uma outra coisa também que eu acho que é fundamental nessa experiência do cliente é a criação de um programa fidelidade. Mas atenção, um programa fidelidade que visa uma comercialização da odontologia, mesmo que seja dentro do seu consultório, é considerado uma infração ética. Então, mas isso não te impede de criar um programa de fidelidade, né? Então, você não vai distribuir tratamentos, você não vai fazer coisas gratuitas para o seu paciente, mas você pode sim criar um clube VIP, você pode criar um clube regular para você trazer essas pessoas para dentro do seu consultório, fazer café da manhã, fazer um lanche da tarde, promover eventos que tenham um cunho informativo e não de venda, né? Você pode fazer isso de forma exclusiva para os seus pacientes. Cria um clube VIP do seu paciente. Isso vai te ajudar a fidelizar o paciente, né? E esse programa de fidelidade ele pode, como eu falo, ter um cunho comercial. Ele tem que ter um cunho mesmo de relacionamento, porque a gente está conversando aqui com um paciente que a gente já conhece, né?
e que provavelmente vai estar bem aberto para conversar sobre alguns assuntos que sejam da área da odontologia, mas que toquem a vida dele, né? Eu me lembro de ter visto uma vez um profissional em Brasília, de fazer algo no sentido de trazer o cara no final de semana, sempre no final de semana, faz um café da manhã, aí tem um momento ali de 15 minutos de sensibilização para esse paciente, explicando alguma coisa que diz respeito àquele tipo de paciente. Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre emprego, como que o sorriso influencia no emprego. Então o profissional vai lá, fala 10, 15 minutinhos, sensibiliza o paciente, toca alguns assuntos que dizem respeito ao negócio dele, porque também você está dentro do seu negócio, pode facilitar, né? E ele consegue criar uma situação para esse paciente de exclusividade e melhorar o processo de fidelização. Você pode ainda dar um salto à frente. Você pode, por exemplo, criar um clube mais VIP ainda daqueles pacientes que te dão mais resultado. Pode oferecer coisas que são mais relevantes, ainda que não seja tratamento. Então, ter um programa de fidelidade também é muito importante. Ainda na linha do Omnichannel, como eu falei para vocês, também é importante que você tenha uma ouvidoria. Essa ouvidoria é exatamente para poder você conseguir escutar as reclamações, as dúvidas desse paciente que não dizem respeito necessariamente ao teu tratamento, ao tratamento que você está promovendo no seu negócio. Então é legal, porque você pode estruturar o seu negócio de uma maneira maravilhosa, mas o que vai acontecer? Geralmente você vai ter algum tipo de problema. É um problema com o colaborador, vai ter um dia que uma cadeira não vai funcionar, vai ter um dia que vai faltar luz, vai ter um dia que o material não vai estar disponível no mercado, vai ter uma pandemia. Nessas horas, você precisa ter alguém para escutar o paciente. Assim como você, como profissional, você precisa entender que esse paciente vai ter outros problemas, como ele vai lá no teu divã, né? Ele vai ter outros problemas que nem sempre ele vai estar na tua cadeira. Então, mantenha estruturado uma ouvidoria do seu negócio. Tiago, mas tu está falando até agora que eu tenho que ter um CRM, eu tenho que ter umas políticas de gestão de informação dentro do meu negócio, você está dizendo que eu tenho que diminuir a burocracia, está dizendo que eu tenho que ter um programa de fidelidade, está dizendo que eu tenho que ter uma ouvidoria. Na prática, você pode fazer uma coisa para fazer tudo isso, né? Você pode, por exemplo, dentro do teu sistema de clínico, muitos sistemas já mandam SMS, WhatsApp automático para perguntar opinião do atendimento, logo depois que o paciente saiu da recepção. Isso é uma ouvidoria? É uma ouvidoria. Você está capturando informação para o seu negócio? Está capturando informação para o seu negócio, né? Você pode pedir para sua secretária que está na recepção a sua TSB, o seu ASB, o seu ASB, o seu TSB, para também ficar ligado. Tem que treinar essa tua equipe para poder capturar informação. E ele ter acesso à ficha no CRM do paciente para ele fazer a entrada dessas informações. O paciente ligou no dia 10/10, reclamando da situação X. Quando a gente for abrir a ficha desse paciente, a ficha de negócio desse paciente, a gente vai ter tudo listado, porque está todo mundo engajado por somar informação, né? E aí vai ser mais fácil. Esse paciente, quando chegar lá, não vai ter aquele negócio assim, sim, com quem você falou? Ah, eu falei com o ciclano. Pô, qual é o assunto? Ah, o assunto é tal. Não, poxa, eu vi que você falou com o Joãozinho me passou a informação que você realmente está insatisfeita com a cobrança que a gente fez com você, mas eu quero entender o que eu posso fazer para lhe ajudar. Quer dizer, já está inteirado do assunto, você já sabe tudo que deve acontecer, tudo que esse paciente já tem de reclamação ou de elogio, né? Porque a gente recebe elogio também, e eu acho muito legal você premiar um elogio com pelo menos uma ligação, por isso que é importante monitorar redes sociais também, né? Poxa, obrigado, fique à vontade, eu estou à disposição. Então, isso ajuda muito, né? E existe uma outra coisa também, que eu acho que permeia tudo isso que a gente está falando aqui, que é o que a gente fala em negócio, chama em negócio de Customer Success, que é o sucesso do cliente, é o sucesso do nosso paciente. Por que eu digo que isso tudo é permeado pelo sucesso do paciente? Primeiro, porque, na minha opinião, o marketing é relacionamento. Não existe marketing de relacionamento. Marketing é relacionamento. Esse é um ponto principal. E como é que eu vou me relacionar com uma pessoa se eu não tenho um interesse de compartilhar sucesso com ela? Ainda que seja um pequeno sucesso, ainda que seja uma pequena vitória. Como é que eu vou me relacionar com uma pessoa se eu não tenho essa percepção de que eu preciso entregar algum tipo de sucesso para esse paciente?
é meio complicado, concordam? Então, quando você inicia a estratégia de marketing do seu negócio, uma das coisas que a gente mais bate, e você pode escutar isso em qualquer canal de marketing, qualquer professor de marketing, a primeira coisa que as pessoas vão te colocar é a necessidade de você ter um propósito que vai melhorar a vida de uma pessoa, ou de várias, ou de um país inteiro, ou do mundo inteiro, né? E esse propósito ele precisa estar enraizado dentro do negócio. E como a gente está falando de um propósito para sensibilizar alguém, normalmente esse alguém é o paciente. Normalmente, dentro de um consultório menor, dentro do negócio de odontologia menor, como um consultório. Então, se a gente está falando da necessidade de transformar a vida de um paciente, a gente está falando que isso é um sucesso para o paciente. E aí vem o sucesso do cliente. Por isso que ele permeia todas as ações de marketing, principalmente as ações estruturadas de fidelização, né? Então, como é que você entrega sucesso para o paciente? Tendo uma clareza muito grande do que ele de fato precisa, para que você chegue no final do processo e entregue aquilo que ele de fato precisa e quer, né? Essa divisão entre desejo e necessidade, ela é tênue, né? O desejo é aquilo que o paciente quer, necessidade é aquilo que você identificou odontologicamente falando que era necessário ser feito. Mas às vezes é muito tênue, porque às vezes ele quer uma coisa e você tem uma coisa melhor que resolve uma necessidade, um desejo dele. Então, entender esse grau de necessidade de desejo do paciente é fundamental, porque aí você consegue realmente entregar aquilo que ele precisa, né? Aí, nesse caso, a gente está chamando de sucesso, né? O sucesso no final do tratamento poxa, o paciente ficou super satisfeito porque ele conseguiu o sorriso que ele queria. Ele está super satisfeito porque essa transformação que você fez ajudou ele a conseguir um emprego. Essa transformação que você fez ajudou ele a estar dentro de uma empresa que ele gostaria de estar. Enfim, ele agora se permite fazer vídeos no YouTube porque ele se sente com autoestima melhor. E assim vai, né? Então, a gente precisa entender qual é a necessidade desse paciente para, ao fim do processo todo, você conseguir, de fato, entregar aquilo que ele quer, né? E, quando a gente fala de sucesso, a gente está falando principalmente de uma coisa que eu acho que a maioria dos dentistas não fazem, que é o monitoramento desse sucesso. Então, depois que o paciente ele recebeu alta dentro do teu consultório, eu não sei por que parece que o dentista, de maneira geral, esquece que o paciente existe. Ele só vai lembrar daqui a 5 meses ou 3 meses, quando esse paciente não retornou. Então, é necessário que você faça um pós-venda eficiente. É necessário que você consiga entregar para ele uma atenção que seja pré, trans e pós-atendimento, procedimentos e tratamentos, para que ele se sinta acolhido. Ah, mas o paciente não gosta. Tem paciente que fica logo chateado porque você está cobrando, tá ligando para ele toda hora. Tudo bem, se esse cara não gosta, você vai conhecer ele suficientemente para entender qual a frequência que você deve interagir com ele, né? Por isso que a informação é tão importante. Mas eu tenho certeza absoluta que ele ainda mais vai se incomodar se você demonstrar zelo por aquilo que você promoveu na vida dele, para ele entender que você está interessado de fato no sucesso dele. Ele pode até não fazer a leitura que isso que você está entregando para ele é sucesso, mas com certeza absoluta ele vai entender que você tem um cuidado com ele. E além disso, também entender que isso é um monitoramento constante, que isso precisa acontecer com uma frequência ímpar, para continuar alimentando o que a gente chama de BI. A gente falou aqui no início do vídeo. E fazer o teu CRM rodar. Então, esse compromisso com o sucesso do cliente, ele é fundamental para que você consiga entregar realmente aquilo que ele quer. Então, basicamente o que eu acho que é um sistema estruturado de fidelização, na minha opinião, e é o que a gente promove dentro dos nossos negócios, ele está baseado nesses 4 pontos. É um sistema que armazene essas informações, a experiência do cliente, uma ouvidoria para você saber e somar mais informação ainda e um foco no sucesso do cliente. Basicamente, a gente falou aqui de Customer Centricity, depois a gente pode conversar em outro vídeo, um assunto semelhante a esse. Ao fim disso tudo, fazendo uma revisão, por que eu devo fidelizar o paciente? Né? Por que o dentista não fideliza o paciente com uma quantidade maior? Geralmente porque ele não tem um sistema estruturado. Né? E por que a gente deve fidelizar? Por que a gente deve ter esse sistema estruturado? Porque
Porque é mais fácil vender para paciente que já está dentro do teu ecossistema. É mais fácil vender e transformar um paciente que já é seu paciente num advogado da sua marca. É mais fácil entregar sustentabilidade para o seu negócio a partir do momento que você faz um espaço estruturado de fidelização. E você vai ser ajudado financeiramente com uma previsibilidade de receita. A gente falou aqui também que como é que você deve estruturar o seu sistema, fazer a estruturação do seu sistema de fidelização. Obtenção de um sistema de CRM, atenção na experiência do usuário, atenção na ouvidoria e atenção no sucesso do paciente. Tá bom? Então, gente, continuem seguindo a gente nas redes sociais, chamem mais dentistas, a gente está começando um projeto, a gente já faz isso durante um ano, mas faz com muito prazer. Eu acho que pra gente tá dentro do nosso propósito entregar sucesso para o dentista, mas a gente quer muito que você contribua com a gente para a gente poder continuar contribuindo com você. Fique à vontade para fazer perguntas, fique à vontade para colocar na descrição desse vídeo o que você quiser. Ajude a gente a construir esse canal. Eu tenho certeza que as coisas vão rumar para o sucesso e a gente vai estar junto nessa. Tá bom? Então, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você estiver vendo esse vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.